No primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube, eu apresentei pra vocês a proposta do meu canal, né? O que vocês vão encontrar por aqui. E eu achei que seria legal nesse segundo vídeo me apresentar. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês vários pontos importantes da minha trajetória como ilustrador. Desde o começo lá, com os meus desenhos de criança, até chegar no ilustrador freelancer que eu sou hoje. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cordeiro, eu sou ilustrador freelancer e esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Porque eu tenho muita coisa pra mostrar e eu espero que vocês gostem dele, se divirtam e se inspirem de alguma forma, tá? Então eu tava revirando minhas coisas e eu achei as minhas pastinhas que eu guardava meus desenhos quando eu era criança, ó, super bonitinho. Isso aqui é o quê? Criancinha organizada. Eu agradeço muito o Rodriguinho do passado por ter sido tão carinhoso e caprichoso de ter guardado os desenhinhos, assim, de ter tido uma organização assim, porque hoje eu gosto muito de ter esses registros. E uma coisa importante falar foi que no começo, na verdade, eu comecei por causa do meu irmão mais velho, Fernando. E eu nunca conversei com ele, assim, eu não sei por que ele começou a desenhar, assim, mas eu sempre fui muito na cola dele. Eu era aquele irmão mais novo que fica copiando mais velho em tudo que faz, assim, chato pra cacete. Eu acho que ele devia me odiar na época, mas ele sentava lá pra desenhar e eu ficava do lado dele ali, copiando tudo que ele fazia. Muito provavelmente é porque a gente gostava muito de ver desenho na TV na época. A TV dos anos 2000 ali é muito diferente do que era hoje. Tinha desenho, sabe? Tinha desenho de manhã na TV. Então tinha, TV Globinho, sabe? Tinha Bom Dia e Companhia, tinha Eliana. Então a gente ia pra escola e deixava o videocassete. Videocassete! Deixava gravando ali, programado, com uma fita dentro, pra gravar, né, os desenhos pra gente assistir depois à tarde, né, depois do almoço ali. E teve um desenho muito especial na minha vida, e com certeza na vida do meu irmão também, que eu acho que é o motivo da gente ter começado a desenhar. Quer quem? Quer o quê? Quer qual desenho? Dragon Ball Z! Dragon Ball, cara. A gente assistia muito Dragon Ball desde quando passava na Band e depois foi pra Globo, na TV Globinho. A gente assistiu muito Dragon Ball e nessa época também, meu pai acostumou a gente a dar um dinheirinho ali por semana. Ali. Eu era muito novo, tinha, 7, 8 anos provavelmente. Meu pai dava ali R$1 por semana e o meu irmão 5, porque ele era mais velho. E aí depois de um tempo, depois de 1, 2 anos, eu ganhava 5 e meu irmão 10. E assim foi indo, pra gente ter essa meio que educação financeira de juntar um dinheiro pra comprar alguma coisa que a gente queria. E a principal coisa que eu fazia com esse dinheiro era ir numa banca de jornal, pra comprar uma revistinha que tinha na época, e é uma revista também que eu acho que eu devo muito, que eu não sei se o pessoal mais velho e os velho pai vão lembrar dessa revista, mas que é a Ultra Jovem, essa revista aqui. E esse bolo de revista que eu tenho aqui é tudo da Ultra Jovem e o meu irmão tem outro bolo desse. E essa revista era muito legal porque o principal conteúdo da revista era sobre Dragon Ball. Então tinha um monte de desenho nas páginas assim, eu nem lia a revista. Tinha um monte de desenho nas páginas assim que a gente usava pra ficar copiando e aprendendo a desenhar os personagens. E aí tem uma edição muito especial dessa revista que é essa aqui, que é a número 2. A edição número 2, olha só. Custava R$2,90 a revistinha. Então essa aqui é a número 2, uma edição que foi muito especial pra mim, porque eles começaram a trazer em algumas edições isso aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas basicamente é um passo a passo de como desenhar o Goku. Tem o Goku normalzinho e o Goku Super Saiyajin. E isso foi extremamente importante pra mim e eu tenho certeza que pro meu irmão também. Porque foi a primeira vez que a gente viu um passo a passo de como desenhar, né? De fazer um círculo, né? De fazer uma linha ali no meio, de dividir ali, medir o olho, a orelha e tudo mais. E no fim você tem um personagem pronto. E aí depois disso a gente pegava essa mecânica aqui, né, de construção ali do rosto do personagem e tentava fazer os outros personagens que tinha na revista. Deixa eu ver, tem um Freeza aqui. A cabeça dele, vamos começar igual começam os outros, né? Começa ali uma bola, traça no meio, faz ali as linhas do olho e tudo mais e tentava desenhar outro personagem, entendeu? A partir do que a gente estava aprendendo ali. Eu até achei uma revista aqui, que é essa aqui, ó, Dragon Ball Z, Aprenda a Desenhar. E aí tinha essas estruturas também, a gente ficava procurando na banca de jornal essas revistas que ensinavam a gente a desenhar mangá, e principalmente Dragon Ball, né, que era o que a gente mais assistia. Então, ó, tem aqui a estruturinha dos personagens e tudo mais, não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas foi uma coisa que
que a gente foi aprendendo, ó, criando poses, né, linha de ação de personagem. E, eu tinha 7, 8 anos na época e eu já tava vendo essas coisas, assim, sabe? Construção de personagem, medição de cabeça e tudo mais. Então isso foi sempre muito presente na minha vida e eu acho que é assim que eu desenho até hoje, na real. E aí, procurando aqui nos meus desenhos, eu procurei os registros mais antigos aqui, que eu vou colocar aqui uma linha do tempo pra gente ir acompanhando, né? A evolução dos meus desenhos aqui no tempo. E o registro mais antigo que eu achei é de 2001. Em 2001 eu tinha 9 anos de idade e eu fiz esse desenho aqui. E é bonitinho também que ali na assinaturinha eu coloquei a data e escrevi 20 de 3 de 2001, meu aniversário. E eu agradeço de fato, assim, eu ter feito isso quando eu era criança, porque é muito bonitinho ter esse registro. E eu, tem que assinar aqui, então tem que dar o quê? Tem que dar a voltinha, porque a assinatura tem o quê? Toda assinatura tem uma voltinha aqui e colocar a data. E foi legal porque eu peguei esse desenho para escanear e eu achei um atrás, que é um Trunks, que tá tão ou mais torto do que o Vegeta que eu fiz na frente. Em 2001 também eu achei um desenho de Dragon Ball pra variar, que também tá bonitinho, ó, né? Uma criança ali de 9 anos de idade, já tá bom, né? Tem ali uma noção de musculatura ali, tá tudo torto, mas tudo bem. E o que eu acho bonitinho nesse desenho é que, por causa do meu irmão, né, eu já tinha essa coisa de fazer o esboço no lápis e depois pegar uma caneta dessas nanquim, tipo uma Unipin, mas eu lembro que na época era uma caneta chamada Peppermint. Pegava essa caneta, uma caneta normal, né, de ponta porosa que chama? E eu tinha esse lance depois de contornar o esboço e depois espera secar e aí passa a borracha em tudo depois pra ficar o finalizado. Pô, agora finalizei o desenho aqui, né? De 2001 pra 2002, apareceu um cara no colégio lá onde a gente estudava, ele se chama Gustavo Caetano. Cara, eu quero muito que esse vídeo chegue em você, porque eu já falei isso com meu irmão várias vezes, você é importantíssimo na nossa vida. Então já fica aqui meu agradecimento e amor eterno a você, Gustavo Caetano. Bom, chegou esse cara lá no nosso colégio, né, que a gente estudava aqui no interior, e ele oferecia um curso de desenho que era tipo um extra, assim, sabe? Ele usava lá a escola e tal, mas era tipo em outro horário, você fazia o curso de desenho em outro horário. Como eu e meu irmão, a gente gostava muito de desenhar na época, a gente entrou no curso. Eu lembro até que meu irmão entrou antes de mim. E uma coisa que chamou bastante atenção nesse curso pra gente são essas coisas aqui, ó, que eram um passo a passo de personagens. Isso chamou muito nossa atenção porque era o que a gente tinha na nossa revistinha, lá na Ultra Jovem, que a gente comprava. E esse professor tinha uma pasta lotada desses passo a passo de personagem. Então tinha aqui Medabots, só ganharia, né? Então tinha aqui um Wolverino, tinha aqui um Thor, né? Tinha várias coisas, tinha uma pasta lotada de personagem e esse passo a passo que a gente costumava ver nas revistinhas. E isso, explodiu nossa cabeça porque, falei, cara, é isso, é o mesmo método que a gente estava usando para desenhar os personagens de Dragon Ball, vamos desenhar outras coisas agora. E a gente amava esse curso, inclusive com o passar do tempo, meu irmão evoluiu tanto que ele chegou a fazer, né, produzir os próprios passo a passo e ele dava para esse professor, e o professor incluía lá nos xerox dele, lá para dar para os alunos lá e tudo mais, e o meu irmão depois de um tempo começou a trabalhar com ele. Virou professor, né, de desenho, trabalhou em outras escolas dando aula para crianças e tudo mais. E sendo meu irmão, né, eu tinha acesso a esse material mais fácil também, meu irmão fazia essas coisas, então meio que eu tinha um professor dentro de casa. Então meu irmão é muito importante para mim, pro ilustrador que eu sou hoje, desde o início, assim, desde criança, com certeza ele me influenciou muito, assim. Então, um beijo pro meu irmão também, amo do fundo do meu coração. Então em 2012 eu tenho bem mais registro porque foi uma época que eu realmente desenhei bastante, assim, até por causa desse curso. E aí eu fazia umas tirinhas, fazia uns personagens próprios, umas coisas doidas assim, mas tipo, eu já tinha uns 10 anos nessa época, assim, então era bastante infantil, assim, né, bem tortinho e tudo mais, mas, adoro olhar essas coisas hoje em dia, sabe? E aí em 2003 também já dá pra ver uma visível melhora nos meus desenhos, né? Um traço um pouco mais firminho e tudo mais, dá pra ver, pra mim pelo menos fica bem evidente a melhora. E aí em 2004 também, mais uma evolução, porque eu comecei a pegar um pouquinho mais de jeito de proporção de personagem, o traço começou a ficar mais firminho, né? Eu gostava de pintar com lápis de cor, eu colocava umas sombrinhas melhores e tudo mais, então
Então tinha já uma coisinha a mais. E a gente também começou a desenhar outras coisas, né? Eu era muito bitolado em Dragon Ball, já tinha umas outras coisas rolando nessa época também. Umas coisas mais complexas, né? Uns desenhos um pouquinho mais difíceis. Em 2005 também foi quando meu pai apareceu em casa com um CDzinho de instalação do Photoshop 7. Uma coisa que eu fazia também nessa época, eu salvava, eu procurava no KD ou qualquer coisa assim na época, procurava uns desenhos, só o contorno, tipo Scooby-Doo, Garfield, umas coisas assim, pra jogar dentro do Photoshop para eu tentar pintar esses desenhos também. Em 2006, 2007 eu tenho bem menos registro, porque eu acho que eu tava mais tipo num período mais de me dedicar no colégio e tudo mais. E eu lembro que nessa época eu era aquela pessoa, né, que os amiguinhos escolhiam para fazer trabalho, para fazer a capa, para fazer a cartolina lá, para fazer a arte do trabalho ali. Eu era sempre essa pessoa. Fazia a camiseta da turma, camiseta das Olimpíadas na escola. Eu lembro até que eu fiz fazer esses desenhos, eu achava isso surreal. Fazia esses desenhos e iam para estamparias assim, e quando tinha aqueles interclasses eu via uma quantidade enorme de gente com pessoas com camiseta com meu desenho. Eu ficava, mano, eu que fiz o desenho, sabe? E aí em 2008, 2009, eu já tava ali em reta final de ensino médio, eu comecei a pensar em faculdade, né? E por causa também da experiência do meu irmão se formou em design gráfico, né? E eu já tava com essa ideia de fazer design também, porque na nossa cabeça era o que mais se aproximava de desenho na época. E eu queria prestar a Unesp, né? Eu queria fazer design gráfico na Unesp, porque é aqui na minha cidade e tudo mais. Só que na prova do vestibular tem uma prova específica. E na época eles pediam desenho de observação, e é uma coisa tipo mais realista, e é uma coisa que eu não tava acostumado. Eu fazia mangá, fazia cartoon, fazia uma parada completamente diferente do que eles pediam nessa prova. E foi quando eu comecei a procurar, pesquisar e fazer umas aulas e cursos de desenhos de observação e fazer trabalhos mais realistas. Eu fiz um curso online nessa época com um cara chamado Nelvis. O trabalho dele é inacreditável, é impressionante, né? É um trabalho de hiperrealismo com lápis grafite. Na época eu amei, porque era isso que eu queria, né? Eu queria entrar na faculdade e eu produzi desenhos aqui, vocês devem estar vendo aqui do lado, que tem um resultado que realmente impressiona, assim, né? Um realismo muito, muito grande. E que me deu uma noção melhor, assim, de mexer com lápis, né? De mexer com umas ferramentas tipo esfuminho, de ter mais noção de que lápis usar, né? Ali qual o lápis mais escuro e mais poroso, mais seco e mais claro, sabe? Ter esse tipo de noção. Então esse curso me ajudou bastante nesse sentido. Em 2012 eu consegui entrar finalmente na Unesp, e o primeiro ano do curso tem a disciplina de desenho de observação, né? Durante o ano inteiro. E também tinha mais disso, de desenho hiperrealista, porque afinal é desenho de observação. Mas na minha cabeça, na época, pessoa inocente, eu achava que para trabalhar com desenho profissionalmente era aquilo que era o aceito, sacou? Era desenho hiperrealista, era aquelas coisas hiper detalhadas. Então ou era isso, ou era trabalhar com um quadrinho pra Marvel. Só que quando eu pegava mesmo pra desenhar, pra criar coisas assim, pra ilustrar de fato, saía cartoon, saía estilizado, saía coisas completamente diferentes. E isso começou a me desanimar, assim, porque eu falei, não tem como viver disso, já que o mercado só aceita o hiperrealismo ou comics. E com a faculdade também eu fui entrando mais em contato com design, com outras coisas, e esse desânimo com o desenho começou a me despertar interesse em outras coisas nesse período. Foi ali 2012 para 2013 que eu descobri o lettering. Então estudando tipografia, né, na faculdade ali, e também com outras experiências, vendo pessoas que viviam de caligrafia, sabe? Tipo, pleno século XXI, a galera com pena caligráfica, sabe? Molhando ali no nanquim, fazendo coisas lindas, e fazendo lettering e tudo mais. Isso me abriu muitos olhos, assim, e eu gostei muito. E comecei a estudar isso. Então, por um bom período ali, quase todo o período da faculdade, eu me dediquei muito a caligrafia, lettering, tipografia, estudar isso. Eu viajei várias vezes para São Paulo para fazer diversos cursos. Comprei vários livros, centenas de materiais para estudar isso, e até mais ou menos 2015 ali foi o que eu achava que eu ia fazer da minha vida para sempre. E aí em 2015 eu tive a super oportunidade, a oportunidade que mudou completamente a minha vida, que foi ser bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras era um programa do governo na época, né? Acho que já se extinguiu, infelizmente, que era um programa que você conseguia fazer um ano inteiro da sua graduação num outro país. E na minha turma já tinham pessoas que tinham ido fazer esse programa no ano anterior, em 2014.
E eu fiquei tipo, mano, preciso muito disso, né? E minha namorada, a Camila, né? Ela já tava com essa ideia de falar, mano, eu vou nesse programa Ciência Sem Fronteiras, a gente já namorava, eu falei assim, você não vai, pô, os estrangeiros, e me largar aqui, eu vou com você. E aí vendo, né, pessoas indo fazer, né, ter essa experiência de intercâmbio, ser bolsista do governo, né, com tudo pago para outro país, a gente não podia deixar a oportunidade passar. E aí a gente tem uns amigos que acabou indo para uma faculdade nos Estados Unidos chamada SCAD. E vendo a evolução do trabalho deles, e vendo fotos do lugar, da faculdade e tudo mais, a gente se apaixonou. E a gente tentou e conseguiu ir para essa faculdade. E a SCAD é uma faculdade muito foda, porque eles são uma faculdade só de carreiras criativas. Então não tem, tipo, curso de medicina, curso de história, engenharia. Tipo, eles têm o curso de animação, eles têm o curso de ilustração, de fotografia, de efeitos visuais para cinema, para motion design, graduações inteiras nesses assuntos, sacou? E aí, óbvio, por ser uma faculdade particular, né, nos Estados Unidos, eles têm uma estrutura que não dá nem para imaginar, assim, sabe? Realmente não tem nem como comparar com o Brasil, porque é outra realidade. E lá a gente escolhia as nossas próprias matérias, né, que a gente queria estudar, e poderia ser de qualquer graduação, isso que era bem legal. E aí quando logo que a gente entrou, eu fui olhar a lista de matérias disponíveis para design gráfico, e tipo, eu tava em fim de graduação aqui já no Brasil, então ou eu já tinha feito as matérias, ou não despertava interesse nenhum, assim, sabe? E aí eu fui lá, só por curiosidade, dar uma olhadinha na graduação de ilustração. E aí eu queria fazer tudo. Na época eu ainda tava meio assim, né, meio inseguro e tal, com carreira de ilustração, né, eu já tava na vibe de lettering e tudo mais. Eu quis pegar uma aula introdutória pra ver como que era. E aí eu peguei uma aula chamada Introdução à Ilustração, e o professor era um cara chamado Mohamed Danawi. Essa aula simplesmente mudou a minha vida completamente. E esse professor, além dele dar aula lá na SCAD, ele também é dono de uma agência de ilustradores. Ele agencia vários artistas e desde a primeira aula, eu acho, ele começou a mostrar, né, os trabalhos dos outros artistas que trabalhavam na agência dele, e minha cabeça explodiu, assim, porque era uma diversidade tão grande de estilos e uma galera que fazia coisas, tipo, parecidas com o que eu gostava de fazer. E eu comecei a ver aquilo e falei, mano, tem mercado para isso, sabe? Eu posso fazer do meu jeito, do jeito que eu acho legal e ainda viver disso. E foi nessa aula que eu comecei a ver potencial no meu trabalho. E foi nessa aula também que eu comecei a me reapaixonar por ilustração. E o professor também, ele gostava das coisas que eu fazia. Isso pra mim era muito importante, porque ter uma pessoa, né, com essa vivência, experiência de mercado, inclusive em outro país, sabe, tipo nos Estados Unidos, pra mim era uma validação muito importante. Enfim, mas esse período foi um período de 2015 a 2016, foi um período de bastante descoberta pra mim. Eu tava nessa crise, né, de, será que eu aceito ilustração de novo? Será que eu sigo isso de fato? Tipo, será que eu coloco toda a minha energia nisso? Então foi um período de muita descoberta e eu aproveitei que eu tava lá pra estudar outras coisas também. Então eu fiz aulas na graduação de design, fiz aulas na graduação de ilustração, fiz aulas em motion media, que inclusive eu aprendi coisas que me possibilitaram fazer essas animações que estão rolando por aqui, inclusive a abertura aqui do canal. Então foi um período bastante rico, assim, que eu aprendi muita coisa e foi realmente um sonho e que na época eu tinha a consciência de estar vivendo ele, sabe? E aí em 2016, ainda lá na SCAD, eu comecei a tentar mesclar o meu trabalho de ilustração com as coisas que eu fazia de lettering. Então eu comecei a fazer uns trabalhos tentando mixar essas duas coisas e isso me gerou frutos legais. Eu acabei tendo 2 meus trabalhos publicados em 2 anuários. Esse aqui é um anuário francês sobre embalagens com o meu projeto Gloop. E esse aqui é um anuário americano que o último trabalho que eu fiz na SCAD, que é um pôster de um festival de cinema, saiu nesse anuário aqui americano também. E todas essas coisas foram validando essa possibilidade de trabalhar com isso na minha cabeça, sabe? As coisas foram ficando cada vez mais claras e eu fui ficando cada vez mais confiante. Em 2016 a gente voltou pro Brasil, né? A gente tinha que se formar e tudo mais, e para pagar nossas contas a gente foi atrás de emprego. E aí em 2017 eu consegui um emprego como designer mesmo, né? Numa agência de publicidade, numa cidade vizinha que é a minha. E em 2017 também foi quando eu apresentei meu TCC, que tava todo mundo esperando que eu fizesse alguma coisa com lettering, alguma coisa que envolvesse tipografia de alguma forma, e eu falei, é o momento certo para eu deixar claro que o que eu quero ser é ilustrador. E eu acabei fazendo um projeto no meu TCC, vou tentar deixar rolando aqui algumas das ilustrações, né, os GIFs que na verdade eu fiz para esse meu trabalho, que foi um projeto bastante pessoal, bem especial para mim,
que fala sobre uma paciente esquizofrênica, que na verdade é minha avó, lidando com as alucinações dela. Eu nunca postei esse projeto em lugar nenhum, porque ele é super pessoal e eu já não gosto de várias coisas que eu fiz nele, mas quem sabe um dia. E aí em 2018 também, já formado, ainda trabalhando na agência, nessa época eu já morava com a Camila, a gente se mudou para morar junto, né? Facilitou bastante a minha vida para ir para a cidade que eu trabalhava e tudo mais, e também ter nosso cantinho também ajudou bastante. Mas nessa época foi um momento que eu tava me sentindo bastante sufocado, porque eu queria muito seguir a minha verdade, sabe? Tipo, eu adorava o meu trabalho lá na agência e tudo mais, amo todas as pessoas que estão lá, a gente é super amigo até hoje, mas eu queria seguir a carreira de ilustrador e pra mim já tava ficando urgente essa mudança, sabe? Então eu comecei a me ver num caminho meio sem saída, assim, porque eu realmente tinha que começar a produzir mais, ter um portfólio legal para conseguir prospectar trabalho. Foi então que eu resolvi fazer o desafio que acontece todo ano no Instagram, chamado 36 Days of Type. Ele funciona tipo um Inktober, tipo um Mermail, é um desafio para você fazer uma arte em cima das letras do alfabeto. E aí era a minha chance de unir tipografia e ilustração num projeto só e tentar mostrar no meu portfólio as minhas maiores forças. E aí eu amei fazer esse projeto, o resultado eu fiquei extremamente satisfeito e inclusive ele rendeu esse livro aqui. Eu fiz esse livro compilando todas as artes e falando toda essa minha experiência com esse projeto. Inclusive esse livro foi financiado através de financiamento coletivo no Catarse em 2019. E o legal desse projeto me deu frequência e constância de postagem. E eu sabia que aquele meu professor lá nos Estados Unidos, o Mohamed, que tinha agência lá de ilustradores e que desde que eu voltei e eu vi que ele tinha uma agência, o meu sonho era trabalhar nessa agência dele, ele viu, né, provavelmente ele estava me acompanhando ainda, ele viu que eu comecei a postar com mais frequência coisas de ilustração, com a qualidade um pouquinho melhor, ele me chamou para fazer parte da agência dele logo depois que eu postei minha letra E, tipo, minutos depois. E obviamente que eu aceitei, né, era um dos meus sonhos, os meus maiores sonhos, trabalhar na agência dele. E esse convite realmente me fez muito, muito feliz. Por um bom tempo eu ainda tentei levar meu emprego, né, na agência de publicidade e as coisas que vinham pela agência de ilustração paralelamente. Mas nessa época eu ainda tinha um portfólio muito pequeno e eu estava me cobrando e sendo cobrado também de um portfólio maior. Porque eles tentavam lá na agência prospectar trabalhos para mim e não tinha o que mostrar, né? Não tinha coisa suficiente para um cliente se sentir seguro em colocar dinheiro, né, e me escolher para conseguir fazer um trabalho para eles. Foi então que eu me vi na necessidade de tomar uma das decisões mais difíceis e mais importantes que eu já tomei até hoje, que foi me jogar na carreira de freelancer. E foi bastante difícil, né, porque eu já morava com a minha namorada, a Camila, que hoje é minha noiva, inclusive. Então, já tinha contas para pagar, já tinha coisas, né, responsabilidades ali, e largar tudo assim para uma coisa super incerta é sempre muito complicado. Mas graças a Deus eu tive bastante apoio, muito suporte da Camila, de toda a minha família, né, os meus pais, meu irmão, que entenderam a situação e que também se colocaram todos eles à disposição de me ajudar caso alguma merda muito grande acontecesse. E aí no resto de 2018 foi um ano de bastante adaptação à rotina nova, né, de freelancer, de trabalhar em casa e tudo mais. E aí em 2019 eu comecei a me sentir mais seguro para prospectar outras coisas. E foi quando eu comecei a trabalhar com livro didático. E aí foi quando eu vi um novo mundo, assim, porque realmente no mundo editorial de livro didático, assim, tem um volume de trabalho bem grande. E aí com tanto volume de trabalho, né, fazendo vários didáticos e pingando ali umas coisas da agência também, 2019 foi um ano para mim de muito avanço, né? De estabilidade de trabalho, de carreira, de evolução técnica, né, do meu trabalho de ilustração. Então realmente 2019 foi um ano de muita mudança para mim. E aí finalmente, depois de tanta enrolação, chegamos no ano que a gente está, né, datando esse vídeo aqui. Chegamos em 2020, que depois de um período bastante conturbado, de tanta coisa acontecendo na minha vida, de tomada de decisão, de muita coisa incerta acontecendo, esse é um ano que eu estou tentando tirar um pouco o pé para simplesmente manter algumas coisas. Eu estou tentando me aliviar um pouco, né? Tentar me organizar melhor, limitar meu trabalho com o horário, cuidar mais de mim, ficar mais presente, né, para minha noiva, para minha família. Então esse ano está sendo um ano um pouco mais tranquilo, que eu estou tentando tomar conta de outras coisas que estavam um pouco desequilibradas na minha vida.
Então é isso, gente. Esse vídeo deve ter ficado gigantesco, então eu agradeço muito quem ficou aqui até agora, quem acompanhou. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, que minha trajetória tenha te inspirado de alguma forma. É muito doido pra mim olhar pra trás e ver todas essas coisas que aconteceram e ver que hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo fazer desde criança. Então não se esqueça de avaliar o vídeo para eu saber se você gostou ou não. Deixa um comentário também, um recadinho carinhoso para eu saber se você se inspirou, se contar tudo isso foi legal ou não, se foi útil. E também se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Então, um beijão para vocês, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui e tchau, tchau!